Muito bem-vindo, Tarcísio, tudo bem? Tudo bem, Andri. Bom dia, professor Felipe. Obrigado aí pelo espaço. É isso, sem anistia para os golpistas. Vamos que vamos. Essa segue sendo a nossa palavra de ordem principal aí nesse momento. Que eles sejam todos responsabilizados na forma da lei. Exato. É isso aí. A gente estava falando aqui, Tarcísio, do depoimento de hoje, né? Tem o último general a depor, que é o Freire Gomes, vai depor na Polícia Federal, e né, o Felipe estava aí traçando essa teia golpista que envolve esses militares de alta patente, e o que a gente destaca aqui é que o Mauro Cid causa mais preocupação para esses militares do que propriamente o general Freire Gomes, porque o Mauro Cid como o Felipe bem falou, um arquivo vivo ali do que aconteceu. Você acha que agora, com essas investigações da Polícia Federal avançando, a gente vai ter responsabilização de militares nessa tentativa golpista? Eu acho que a grande questão, né, que se coloca para nós aqui é entender até onde vai a responsabilização e quem será responsabilizado. Ou seja, vamos conseguir chegar à alta cúpula dos militares que, de fato, compactuou e estava à disposição e cometeu atos preparatórios para o golpe? Nós vamos chegar, de fato, até o Jair Messias Bolsonaro? Essa é a grande discussão, né, colocada hoje, porque alguém tenderá a ser responsabilizado, já tem vários, inclusive lá, que participaram dos atos já condenados, etc., mas nós sabemos que, nesse ponto, são aquelas pessoas que, de fato, não deveriam estar lá e cometeram, né, aqueles crimes. E a nossa grande questão é sempre essa fase agora, que muita expectativa nos gera, dos financiadores, dos organizadores, dos articuladores, dos ideólogos desse processo todo, daqueles que, de fato, tramaram contra o Estado Democrático de Direito, a partir de uma perspectiva de impedir a posse do Lula e portanto, dar um golpe, né, de Estado no Brasil. E aí eu acho que é razoável que eles tenham mais medo do Mauro Cid, né? O Mauro Cid era aquele cara mais próximo ali, né, mais enfronhado no meio, naquele meio mais próximo do presidente, e era, de fato, aquele leve trás, aquele que sabia as coisas que estavam acontecendo, né? E ele é a figura desse arquivo vivo do qual eles têm muito receio. Mas a minha percepção é de que eu coloco mais esperança nas provas materiais, naquilo que está encontrado nos celulares das pessoas apreendidas, naquilo que eles conseguiram investigar, do que propriamente dito no depoimento. Hoje, né, o general Freire está dizendo que vai, né, falar, vai responder aos questionamentos. É sempre melhor do que aqueles que ficaram calados diante dos questionamentos da justiça. Mas a minha expectativa está no avanço daquilo que a gente chama, né, da perícia técnica das provas que estão sendo encontradas, fazem parte da investigação, na esperança de que a gente, de fato, inclusive consiga, com isso, mostrar para o conjunto da população, pelo menos aqueles que não estão absolutamente fanatizados por esse bolsonarismo cego, de que o que se tentou ali foi algo contra a mínima normalidade democrática que o Brasil tem desde o período da nova República, né? Com vários problemas no meio do caminho, não é para todo mundo, mas do ponto de vista da normalidade das eleições e do processo eleitoral, nós tivemos alguma tranquilidade até esse processo, né? Até o processo do golpe contra a Dilma, mas ainda assim, naquele momento, podia-se dizer que não era o que eles fizeram agora no ano passado, né? O que eles fizeram em 2022, que era uma tentativa, de fato, de inverter o resultado das eleições e colocar alguém, manter Jair Bolsonaro no poder, impedir a posse de Lula, e isso, sem sombra de dúvida, é ainda mais grave do que o golpe que foi perpetrado contra Dilma Rousseff. A minha tese, professor Tarcísio, vai além. Eu simplesmente acho que Mauro Cid é Bolsonaro e vice-versa, porque quando o Mauro Cid fala, quem está falando é Bolsonaro. A função é muito clara, um ajudante de ordens só faz isso, ajuda a dar ordens. Então, ele é o Bolsonaro é ele. Para mim é muito claro isso, está muito claro. A forma, obviamente, como o Código Penal vai perceber isso, a gente vai perceber com as investigações da Polícia Federal. Mas, para mim, é a mesma coisa de que o Mauro Cid alguém dizer que o Mauro Cid adulterou as cadernetas de vacinação porque quis, do Bolsonaro. Ele cumpre ordem, é o mesmo tipo de ordem.
Da mesma maneira, quando ele fala para um general Freire Gomes, você precisa participar do golpe, ou quando ele fala com o general Teófilo, seus homens estão à disposição, não é ele, porque ele não manda no general Teófilo. Quem manda é o comandante-em-chefe das Forças Armadas. Então, essa coisa burocrática elimina-se. A pessoa é a mesma, cumpre ordens. Agora, eu não sei se juridicamente essa tese prospera. Eu espero que sim, porque me parece muito óbvio. Não te parece óbvio que Mauro Cid é Bolsonaro? Não, claro, é absolutamente óbvio. Eu não consigo imaginar que o Mauro Cid tome essas medidas sem o conhecimento do Jair Bolsonaro. E até porque, né, o próprio comportamento do Bolsonaro é uma corroboração desse elemento. Nada que o Mauro Cid fez é contraditório com o que o Bolsonaro defendia publicamente. Não tão evidentemente, mas todo o questionamento com o resultado das urnas, todo o questionamento da questão das vacinas, a fuga dele para não passar a faixa para o Lula, todo esse processo do pós-resultado eleitoral de 2022, né, ele é compatível com essa perspectiva. Mauro Cid não estava agindo porque ele era mais realista do que o rei, ou porque queria fazer uma surpresa. Olha, chefe, o que eu fiz. Isso não faz o menor sentido. Imagina que Mauro Cid vai tramar um golpe à revelia do presidente da República, do qual ele é não só formalmente ajudante de ordem, mas como alguém absolutamente próximo. É o cara que atende o celular, é o cara que avisa as coisas, está o tempo inteiro ali do lado da história, é o cara que, na justificativa deles, que saca o dinheiro para pagar as pequenas despesas da Michelle Bolsonaro. Gente, não é admissível, como qualquer pessoa com 2 neurônios vai entender que Mauro Cid não pode estar fazendo isso sem o conhecimento e a serviço de Jair Bolsonaro, né? Jair golpista Bolsonaro. Porque não tem outra possibilidade. Agora, você tem razão. Juridicamente, aquilo que é óbvio, muitas vezes não aparece nas decisões da justiça. E isso é um perigo que a gente corre nesse momento. E, de certa medida, por isso é que às vezes eu contei a minha... Falei, caramba, por que essa coisa não está andando? Ou parece estar andando tão devagar? Eu espero que ao estar andando mais lentamente do que todos nós gostaríamos, todos nós que estamos aqui, pelo menos, gostaríamos, é de que eles estão tentando, de fato, corroborar os atos de responsabilização com provas robustas para que a gente não tenha, né, algum tipo de problema depois de uma possível, né, na minha opinião, tem que acontecer prisão do Bolsonaro, né, do Jair Bolsonaro. Porque é isso que interessa para todos nós também. Não adianta nada, a essa altura do campeonato, que um erro processual, uma fragilidade das provas faça Bolsonaro ser preso e depois ser solto e sair por cima nesse processo, como aquele que foi perseguido, que é a única narrativa que resta aos bolsonaristas. Eles estão há semanas em que eles só fazem isso. Mudam de assunto e constroem a narrativa da perseguição. Mudam de assunto e constroem a narrativa da perseguição. Como é que a gente contém isso? Contém isso, na verdade, com um processo que, de fato, esteja, né, muito rigoroso do ponto de vista das provas. Agora, é isso. Não faz sentido algum imaginar que, no final, Mauro Cid leve a culpa sem que Bolsonaro seja responsabilizado pelos seus atos. Seja pelo que significa Mauro Cid, seja pelas próprias palavras, atos e ações do ex-presidente inelegível golpista Jair Bolsonaro. O que estão dizendo é que, assim, Bolsonaro só vai ser preso depois do trânsito em julgado, né? Depois que tiver sido condenado e não tiver mais nenhuma possibilidade de recurso. Porque justamente... Aí eles vão parar de falar da prisão em segunda instância, né? Depois de segunda instância, né? Eles, na verdade, já falam muito pouco sobre isso. Eu gostei, inclusive, muito do Glauber nessa semana lá na Câmara dos Deputados, em que ele lembrou, vocês ficam aí falando, querendo acabar com as tais saidinhas, vocês vão prejudicar o ex-chefe de vocês, entendeu? Que não vai ter direito à saidinha para visitar a família quando estiver preso. Mas é isso, né? Os caras têm... Coerência não é o nome dessas figuras, né? Exatamente, né? E Tarcísio, a gente falou agora também dessa entrevista de ontem, né, pro Tucker Carlson, do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, onde eles falam, o Brasil está vendo uma ditadura, justamente levando esse discurso de que é uma perseguição, mas isso demonstra aí como eles estão se alinhando com a extrema-direita, com Trump, que pode vir a ganhar a eleição nos Estados Unidos. Você acha que que o campo progressista esquerda está se organizando
fora, né, globalmente também, para fazer frente a essa extrema-direita que eles estão articulando? Infelizmente não, André. Eu acho que a gente está muito atrás nesse processo, a gente tem tido dificuldades de algum nível de organização mais internacional e de responder a parte dessa narrativa da extrema-direita. Isso decorre, na minha opinião, de alguns elementos, né? Uma certa desarticulação, né, histórica, mas relativamente, né, recente da própria esquerda, ou seja, a gente perdeu parte da nossa capacidade de articulação internacional que deveria estar muito mais avançada a essa altura do campeonato. Decorre do fato de que eles tiveram controle, a capacidade de lidar com essa questão do mundo das redes sociais de forma, não é que seja de forma melhor, mas mais eficiente que a nossa, inclusive porque eles não têm nenhum compromisso com a verdade, e isso, de fato, é um facilitador para o uso irresponsável, antiético, para usar uma palavra que às vezes parece moralista demais, mas tem o sentido desse ponto de vista das redes sociais, com a lógica da propagação das fake news, da mobilização das redes e de uma certa mobilização de afetos que trabalha com a lógica do pânico moral, de um pânico que faz com que as pessoas estejam efetivamente mobilizadas. É, de fato, um tanto quanto absurdo, quando eu escuto lá no plenário da Câmara dos Deputados, e aí isso vai tudo para as redes sociais desses caras, né, essa fala deles sobre a ameaça comunista, sobre o PT comunista, sobre o comunismo, né, e para poder associar, rememorando determinadas coisas que vêm lá do tempo da Guerra Fria, mas que permanecem num certo imaginário social e que tem um elemento de um viés de capitalizar e mobilizar também o sentimento religioso das pessoas, como se é isso, como se Lula representasse uma ameaça do comunismo, e comunismo como sinônimo de ditadura e, portanto, democracia como sinônimo da religião cristã. É um negócio absolutamente estranho quando você fala nessa frase que acabei de desenvolver, mas de que eles manipulam e usam claramente esse tipo de situação. E aí entra todo o elemento, né? Todo o elemento do pânico moral, do discurso das pautas antigênero, das pautas da escola sem partido, todo o pânico moral do debate da legalização do aborto. Eles trabalham isso de forma muito coletiva e chegando ao cúmulo de trabalhar isso agora no debate da questão palestina, né? Ou seja, e aí numa tentativa, de novo, de usar a religião como um elemento de amálgama, né, de mobilização, né, quando qualquer fala que seja a denúncia do genocídio ocorrido em Gaza é trabalhado com uma perspectiva de uma aliança com o Hamas e, portanto, da ditadura comunista e, portanto, de um enfrentamento ao cristianismo, e por aí vai emparedando a esquerda, que fica tendo que responder esse conjunto de racionalidades, mas são irracionalidades bem pensadas, bem racionais desse ponto de vista, faz com que a gente tenha que ficar respondendo a isso e sempre com receio, porque nesse caso, de novo, nós estamos no governo e, portanto, defendemos a ordem contra os caras. Isso tudo nos coloca em várias armadilhas, pequenas e maiores armadilhas, que precisam ser superadas, né? E aí, nesse ponto de vista, o debate sobre como, de que forma a gente retoma a mobilização, como e de que forma a gente retoma as ruas, como de que forma a gente mobiliza o nosso campo e dialoga com aqueles sobre os quais ainda é possível dialogar no outro campo para avançar num processo de enfrentamento dessa extrema-direita. Confesso, Rodrigo, que a gente tem feito um esforço danado para isso, mas é, sem sombra de dúvida, um momento muito difícil. Apesar de tudo que está acontecendo, os caras lotam a Avenida Paulista. Podemos discutir os números, etc. e tal, mas foi uma mobilização de massa considerável ali presente, porque, de fato, há toda uma conexão desse sentimento de uma parcela da sociedade que é captada por esse pânico moral, por esse sentimento anticomunista sobre o qual a gente precisa reverter, sair da defensiva e conseguir avançar, inclusive dizendo que sociedade a gente defende, que projeto a gente defende, com diálogos muito interditados a essa altura do campeonato, infelizmente. Professor Tarcísio, você tocou num ponto que é sempre a minha preocupação central aqui, a Adri é testemunha. A gente tem um quadro aqui na Fórum que se chama Tomando os Memes de Produção, que é um quadro em que a gente realmente tenta viabilizar memes feitos pelos setores progressistas como contraponto a essa linguagem que é amplamente difundida e dominada
pela extrema-direita. Então, durante muito tempo, eles ficaram solitários nisso. Quer dizer que a gente equilibrou o jogo? Não, não quer dizer. A gente está longe de equilibrar esse jogo, mas a gente tenta aqui na Fórum, pelo menos, dar algumas sugestões. A gente recebe, aqui na minha arroba, a gente recebe sugestões de memes e divulga. Mas aí isso tem a ver com a minha pergunta, até para a sua campanha, a prefeitura, e até mesmo para o seu mandato de deputado federal e os outros mandatos dos setores progressistas. Quais são as estratégias? O que está sendo feito em termos de redes sociais? Aqui na UF a gente tem uma pesquisa, e eu sempre comento isso, e me perdoem quem já ouviu, que é muito interessante, que a gente faz dois tipos de grupos. A gente entra nas redes bolsonaristas do WhatsApp e do Telegram, vê nascer as fake news, e depois a gente tem grupos de controle, que são grupos de família, onde há bolsonaristas e não bolsonaristas. E a gente atribui grau de eficiência a essas fake news, que vão de 0 a 10, que é como eles conseguem entrar nas famílias. E às vezes é 5, 6, às vezes é 10 esse grau. Mas a gente consegue entender a contraofensiva, e geralmente a contraofensiva é feita por um grupo que a gente apelidou de sobrinhas do Zap, que são aquelas... geralmente sexo feminino e mais novas, por isso que a gente apelidou, mas tem todos os grupos, claro. Elas não conseguem impedir que essas fake news avancem, mas elas conseguem constranger aquele tio babão do Zap que conta uma mentira violenta. Ela fala: tio, pensa bem, olha só, essa mamadeira em formato de pênis não passaria numa escola, pensa, passaria a entrar na sua casa, a sua filha não falaria. Então, há uma reflexão ainda, mas é muito pouco, Tarcísio, é muito pouco. E, às vezes, eu tenho a sensação de que um governo progressista não ouve os pesquisadores, eu não estou falando de mim apenas, estou falando de vários que tem pelo Brasil, que estão no campo progressista olhando essa questão das redes sociais. E aí eu queria saber de você, que vai ser candidato a prefeito, que exerce um mandato popular, como é que a tua equipe de comunicação trabalha essas questões? A gente está num processo em que esse é o tipo de preocupação que acompanha a gente já de algum tempo. A gente tem tentado dar as respostas com a forma como a gente lida com as nossas redes. Para a pré-campanha, né, que está organizando a campanha que virá um pouco mais ali à frente, o que a gente está fazendo é juntar coletivos e vamos certamente procurar, professor Felipe Pena, para a gente poder ver quem é que pode ajudar a gente. Amanhã, inclusive, no sábado, nós teremos, inclusive, um encontro de organização em que um dos grupos de trabalho específico para isso é o de comunicação, que vai pegar o acúmulo que a gente tem até aqui para preparar as redes no momento em que as coisas acontecerem. Já ajudar as nossas redes do debate programático que a gente tem feito aqui no Rio de Janeiro e preparar as redes para o enfrentamento. Isso vai acontecer. Mas você tem razão. Eu acho, sigo e reconheço que a gente está atrasado nesse processo. Me lembro, inclusive, apesar de todos os alertas e tudo que já foi jogado na nossa cara. Né? Me lembro, por exemplo, da campanha aqui no Rio de Janeiro, no segundo turno entre Marcelo Freixo e Marcelo Crivella, onde o Flávio Bolsonaro, já na primeira semana do segundo turno, quando a gente estava absolutamente desarticulado, pensando como é que a gente vai fazer um programa de TV de 15 minutos, não temos condição para isso. Né? Eu me lembro do próprio Freixo contando que, descendo de casa, escutou de um taxista um áudio que imitava a voz dele, dizendo que ele ia legalizar o Uber e prejudicar o táxi, e depois encontrou com o motorista do Uber no mesmo dia que tinha recebido o mesmo áudio invertido, de que ele ia proibir o Uber, etc. e tal, todos eles com voz imitando o Marcelo Freixo. Em 2016. Tem 8 anos. E nós seguimos tentando repetir métodos que a extrema-direita usa, só que a partir de uma lógica em que a gente não vai fazer um áudio imitando o Ramagem, falando uma coisa que ele não disse. E isso é parte do limitador do nosso processo. E, às vezes, explicitar até mesmo isso é um elemento importante. Eu confesso que assim, tem uma coisa muito curiosa aqui no Rio de Janeiro, que e eu fico, às vezes, tentando perguntar por que isso acontece. Ou seja, a rejeição, por exemplo, produzida sobre o Freixo é muito maior do que a rejeição produzida sobre mim. É claro, ele ameaçou de forma muito mais evidente ao estar no segundo turno numa campanha, né, para a prefeitura, etc. Mas, por outro lado, tem elementos de diálogo e da forma como a gente comunica as coisas que faz com que, sobre mim, às vezes, os memes, as coisas sejam mais... tenham mais dificuldade de acontecer, né? Menor eficiência. A gente fica muitas vezes refletindo sobre isso para modular a forma como a gente lida com os processos, né? A perspectiva de não repetir a história do ataque gratuito e do ataque virulento, que muitas vezes esperam de nós, para que a gente consiga, de forma talvez mais pedagógica, fazer com que as pessoas pelo menos parem para ouvir o que você está dizendo.
É um pouco o exemplo que você falou aí dessa sobrinha do Zap. Ela não chegou dizendo, seu burro, uma madeira de piroca não existe, né? Ela disse, olha, você já imaginou se numa escola chegar esse elemento, você imagina que sua filha, os filhos não vão dizer, os professores vão deixar, olha o que você está pensando, para pensar um pouco sobre isso, fazer com que a pessoa saia do lugar do confronto e do conflito direto. Eu avalio que a gente não pode dar nenhum minuto de paz para os bolsonaristas, a gente precisa ser sério e assertivo no enfrentamento com eles. Mas pensar ao público que você fala, na hora que você fala, é sempre muito decisivo. A fala, por exemplo, do meu querido companheiro Henrique Vieira, essa semana, que viralizou, dele lendo os crimes e as coisas dos deputados do PL, com um caderno na mão. Por exemplo, por que essa fala viraliza e muita gente diz, olha só como é que ele foi? De certa medida, ele foi cirúrgico e didático, e não virulento e repetindo a linguagem que muitas vezes a gente recebe. Mas todo esse é um campo de ainda muito, em que a gente está muito aquém desse processo. Aproveito para quem está nos assistindo, que for aqui do Rio de Janeiro, quiser debater esse assunto amanhã na UERJ, a partir das 9 horas da manhã, nós estaremos no encontro de organização do nosso debate e elaboração programático, né, que é o que a gente pode e deve fazer nesse momento. Né? Não temos campanha na rua, porque não é hora da campanha. Sou pré-candidato, o Eduardo Paes inaugurando obra para tudo quanto é lado, essa é a desvantagem de não estar, né, no poder nesse momento, mas o que nós podemos e vamos fazer é o debate e elaboração programática e de mobilização das pessoas em torno de um programa que a gente constrói para a cidade do Rio de Janeiro. Então, amanhã, a partir das 9 horas, segue lá nas nossas redes. Se quiser ajudar, a galera quiser estar lá para pensar isso junto, é um momento decisivo para nós, com o acúmulo que a já tem até aqui, pensar em estratégias mais para frente. Muito bem. Tarcísio, o seu mandato entrou com um questionamento na Casa Civil sobre aqueles equipamentos da ABIN que estariam com ramagem e teriam sido usados em prol do Jair Renan. Eu queria que você explicasse como que por que vocês entraram com esse pedido de informações em relação a essa gestão do ramagem à frente da ABIN, teve esse escândalo, né, da arapongagem, da espionagem. Explica para a gente. Então, no período histórico que a gente está vivendo, uma das coisas que acontece é que as denúncias se multiplicam, né, e elas vão se espalhando, e é um centro da política, e muitas vezes a gente esquece de alguns detalhes, não percebe o quanto podem ser importantes determinados detalhes que são fundamentais. A figura do ramagem, né, se a gente deixar, a gente até esqueceu o escândalo da ABIN, que não é exatamente uma ABIN paralela, mas o uso da ABIN oficialmente para promover perseguição, chantagem, enfrentamento, dar base para que o governo de Bolsonaro pudesse se manter com base nessa chantagem. É a coisa mais identificável de um governo, de fato, ditatorial que usa o seu setor de inteligência para fins políticos de perseguição das minorias, no caso do Bolsonaro, inclusive, de prevenção a possíveis traidores, né, já que ele também investigou figuras próximas ao bolsonarismo. E dentro desse elemento, você tem essa questão sobre como assim o ramagem saiu da ABIN, né, e levou computadores com ele, levou equipamentos com ele, quais são os controles que existem sobre isso. A gente precisa chegar à denúncia desse processo até para saber se eleito deputado federal, e nós, né, encaminhamos ao Conselho de Ética da Câmara também um processo de avaliação para cassação do mandato dele, como é que ele agiu e se ele agiu contra a lei e com quem dentro da ABIN e no controle que deveria se fazer sobre esse tipo de equipamento, quem é que falhou nesse processo, e até para tentar aprimorar os mecanismos de controle sobre isso. Então, é um requerimento de informação que eles vão ter que obrigatoriamente nos responder, e temos o objetivo claramente de ter mais elementos que possam esclarecer para a população o que o ramagem fez neste processo golpista de uso do aparelho do Estado para fins políticos partidários, né, do grupo do Jair Bolsonaro, e dar embasamento, inclusive, para o que a gente está apresentando de processo de cassação de mandato, de denúncia sobre o que ele fez nessa situação. Uma das coisas mais graves sobre o ramagem, professor Tarcísio, me parece a denúncia feita de que ele teria interferido na briga de milícias aqui no Rio de Janeiro, alocando pela ABIN PMs na disputa territorial entre as milícias. E a gente sabe que no Rio de Janeiro não dá nem para chamar de milícia, são narcomilícias, são a união de agentes do Estado com traficantes, vendendo drogas e outros crimes.
E isso me parece mais grave. E até hoje a gente não tem uma resposta para isso. E o sujeito é candidato a prefeito pelo partido do Bolsonaro. É inacreditável. E aí vai outra pergunta na esteira dessa constatação de que as milícias estarão com ele, porque, obviamente, ele não colocou PMs lá para disputa de território. Ele sabe que em determinadas comunidades o candidato só entra se a milícia deixar. Então, ele está ganhando território para se projetar como candidato a prefeito e projetar candidatos a vereadores. Isso é um crime gravíssimo, porque interfere no processo democrático. E eu sei que a Constituição determina que a segurança pública é atribuição dos governos de Estado. Mas a gente já tem o governo federal se mexendo aí, o ministro Lewandowski tentando ter alguma federalização da segurança. Qual vai ser o papel da prefeitura, no governo Tarcísio Mota? Como é que a prefeitura pode articular para a segurança pública ser mais eficiente em termos de município, sendo que não é a sua obrigação constitucional? E mais, como pode evitar que essas situações do ramagem interferindo na guerra de milícias pela BIM não se repita? Olha, tem duas coisas importantes aqui. Primeiro é isso, né? Ou seja, há uma ligação umbilical, né, no contra-cheque entre o bolsonarismo e as milícias no Rio de Janeiro. E isso será objeto da nossa campanha. Porque e aí eu já vou logo para o segundo ponto e tento juntar, porque elas estão muito interligadas. Nós sabemos que o Hélio estava até falando isso aqui, né? Milícia é máfia, né? Milícia é máfia. E ela tem projeto de ocupar espaços no aparelho de Estado. Isso é próprio das máfias. Algo que é diferente dos grupos armados, tradicionalmente são os grupos, né, dos comandos e das facções do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, que, vez ou outra, apoiavam um candidato aqui a colar. A milícia tem isso como projeto. Ela é formada por agentes do Estado que vão para essa perspectiva do domínio territorial e, a partir do controle territorial, ter lucros de tudo que for possível neste controle de território. Só que a milícia não consegue fazer isso sem ter um pé no Estado, no próprio aparelho de Estado. Por isso a milícia elege vereadores, deputados, senadores, apoia candidatos a prefeito, etc. Portanto, cortar este pacto que existe entre o poder público, entre quem ocupa os palácios do poder e a milícia, é decisivo. Seja lá onde for, não se trata de uma questão que vai ser resolvida apenas pela polícia. É preciso. E aí, portanto, o que nós vamos fazer no Rio de Janeiro? Nós vamos votar num candidato de uma história, de uma lógica ideológica, de uma ligação umbilical com as milícias. Nós vamos votar num outro candidato que continua a manter figuras próximas às milícias nos espaços de poder, que mesmo que consiga posar demolindo um prédio ou outro, dizendo que ele é da milícia, não consegue, por exemplo, no plano diretor, fazer com que a lógica do controle territorial da cidade não continue sob o impacto dos interesses econômicos da própria milícia. Tem um elemento fundamental: as milícias no Rio de Janeiro hoje têm parte da sua grana com a lógica de construção ilegal, sim, de apartamentos para famílias classe média baixa, de pobres nas periferias. A prefeitura, que não faz nenhuma política de habitação de interesse social, não disputa essas pessoas, que certamente comprariam apartamentos ou teriam apartamentos feitos pela prefeitura, corretos, etc., muito mais do que pela própria milícia. Mas na esteira dessa lógica que a prefeitura faz, e ela faz propositalmente, de não garantir os direitos nesses territórios, direito ao transporte, direito à moradia, fiscalização, sobre vários outros elementos que são, né, propriedade, são atribuições da prefeitura, o que se faz é que a milícia avança controlando esses territórios e ganhando dinheiro sobre isso. É preciso, aquilo que nós dizíamos há algum tempo atrás, você precisa acabar com a capacidade econômica da milícia. Nunca, não é só a capacidade econômica, mas também o poder político da milícia. E isso significa eleger vereadores, prefeitos que enfrentem a milícia, mesmo que essas pessoas não possam entrar nos territórios milicianos. É sempre uma dificuldade aqui no Rio de Janeiro, né? Eu me lembro de ver coisas importantíssimas da campanha do Boulos, da última campanha da prefeitura, dizendo, caramba, tem coisas que aqui no Rio de Janeiro eu não consigo fazer nem metade, porque tem território que não tem como entrar. Mas a gente não vai abrir mão desse tipo de enfrentamento. E isso, sim, significa também desvendar as relações políticas que grupos que estão aqui no Rio de Janeiro têm com a questão das facções milicianas, dos grupos milicianos aqui no Rio de Janeiro. É preciso tomar essa decisão de cortar a relação
com as milícias e de enfrentar o poder político disso. O governo federal tem feito sua parte. O governo estadual, infelizmente, não, né? A lógica do loteamento, muito presente no atual governo Castro, dos batalhões, dos espaços, toda essa lógica de loteamento político, ela favorece ao lobby desses milicianos que tentam colocar suas figuras nesses espaços. Isso é muito grave, né? Inclusive, a própria separação, se criou o secretário de segurança sem que ele tenha poder sobre as polícias propriamente ditas. Essa fragilização, né, é aquela coisa da contradição, né? Eles fragilizam a presença institucional das polícias para dar carta branca para as polícias continuarem matando nas favelas, matando nas periferias e, portanto, tem um fortalecimento desse ethos guerreiro, da lógica da guerra às drogas, que é uma guerra aos pobres, e que fica matando pobre, negro, periférico todo santo dia aqui no Rio de Janeiro, e, ao mesmo tempo, não tem a fragilização institucional, porque é para continuar fazendo o que está fazendo aqui. E, nesse meio do caminho, as milícias continuam controlando cada vez mais territórios, chegando cada vez mais perto do poder, com cada vez mais gente dentro do poder. Então, a prefeitura não tem nada a ver com a milícia, tem, precisamos romper os laços. E aí é a lógica de interferir no controle, no poder político e econômico da milícia, onde todos os lugares forem possíveis. E nós vamos fazer isso. Essa faz parte da lógica que a gente quer apresentar, do projeto que a gente quer apresentar para a cidade. Muito bem. E, Tarcísio, mudando um pouco de assunto, ontem você teve um pedido de urgência aprovado de um projeto super importante, que é aumentar psicólogos, serviço social nas redes públicas de educação. Queria que também você comentasse a importância desse projeto, principalmente de uns tempos para cá que a gente viu violência crescente, né, nas escolas. Isso. Esse projeto ele é fruto do trabalho que nós fizemos no grupo de trabalho da violência contra as escolas, né? A violência que é cometida dos atentados e ataques às escolas, que era algo que a gente via mais comumente nos Estados Unidos e em outros lugares, e que aqui no Brasil, no último ano, se tornou, infelizmente, algo recorrente. É claro que aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos o atentado lá de Realengo, que já faz algum tempo e que a gente sempre, né, lidou com esse processo. E aí, em 2019, no meio da pandemia, foi aprovada uma lei muito interessante, foi inclusive sancionada pelo governo do Jair Bolsonaro, não era um projeto de lei deles, que era a necessidade de que todo município e mesmo os governos estaduais tivessem equipes multidisciplinares para atender as escolas. Não se trata de ter um psicólogo em cada escola, que significaria a patologização do processo, que significaria aquele cara que todo professor que tivesse algum problema ia encaminhar o aluno para o psicólogo. Não é isso, porque isso está errado do ponto de vista pedagógico. Mas se trata de termos equipes multidisciplinares que contam com psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. Assistentes sociais são fundamentais nesse processo, e eles cuidam de um determinado número, que não pode ser muito grande, de escolas, para identificar os problemas e para receber demandas dos próprios profissionais de educação, para, em conjunto com esses profissionais de educação, traçar estratégias de prevenção e atendimento, não de atendimento clínico, mas muitas vezes até de encaminhamento para atendimento clínico, mas de percepção dos problemas que precisam ser encaminhados. Esse programa, essa lei é muito boa, só que ela era inexequível, porque ela dava o prazo de 1 ano para todos os municípios no país inteiro, do Acre ao Rio Grande do Sul, terem essas equipes funcionando em 1 ano. Para piorar, ainda veio a pandemia, que aí, obviamente, esse prazo que já era inexequível se tornou ainda pior. O que nós fizemos, então, no grupo de trabalho de violência contra escolas? Falamos, olha, isso tem que ser uma meta no Plano Nacional de Educação, numa meta exequível de crescimento dessas equipes ano a ano, até que a gente chegue na universalização dessas equipes, porque elas são decisivas para o processo de ensino-aprendizagem e processo pedagógico. O nosso projeto de lei, apresentado no ano passado, ele tinha apenas a função de incluir no PNE, que está terminando, uma meta muito tímida, para que o PNE, que vai começar a valer a partir do ano que vem, 2025, ele possa, sim, estabelecer as metas de crescimento anual de forma pactuada pelo MEC. Junto com esse projeto de lei, nós encaminhamos ao governo Lula uma indicação, porque não pode ser uma lei de autoria de deputado, que era a criação de um programa em que o governo federal contribua com o financiamento destas equipes, da mesma medida que há o programa muito bom do governo Lula de educação integral, ou seja, o município se inscreve, recebe recursos e se compromete com as metas. Essas duas ideias, o projeto de lei que aprovamos a urgência e a indicação legislativa para o governo Lula, tem que caminhar conjuntamente,
Por isso, nós temos feito, junto ao MEC, gestões para que esse projeto de lei venha do governo federal para a Câmara dos Deputados. E que a gente, portanto, tem uma meta exequível com relação a isso. Isso é, na nossa opinião, a política correta, estruturante, pactuada, que pensa os recursos e que vai ter um efeito, uma verdadeira revolução, na nossa opinião, na educação pública brasileira, caso essas duas medidas sejam, de fato, implementadas. Metas claras e com o qual você possa responsabilizar o governo que não faça e, ao mesmo tempo, um projeto, um programa de financiamento disso, porque os municípios, muitas vezes, alegam corretamente, não é o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, que tem essas equipes em quantidade muito pequena, profissionais que são explorados todos os dias, que não tem plano de carreira, que não tem as mesmas coisas dos outros professores que estão na educação, tem vários problemas. O município de Rio de Janeiro tem essas equipes em quantidade muito pequena e tem dinheiro para fazer mais, mas há municípios mais pobres que precisam de financiamento federal para isso acontecer, senão nunca vai acontecer. Então, essa é a ideia. Muito bom. Muito bem, Tarcísio. Eu queria agradecer, não sei se o Felipe tem alguma última pergunta. Não, se você tiver... Essa última explicação acho que já deu para entender, porque eu chamo o Tarcísio de professor, porque eu acho que é a profissão mais nobre mesmo, é a profissão dele, professor do Pedro II, e está aí justificado o projeto de lei da autoria dele. Obrigado, professor, por essa participação. Obrigado, professor Felipe. Olha, vou procurá-lo para a gente poder conversar sobre essa questão das estratégias de redes, hein? A hora que quiser, estou à disposição, prefeito. Obrigado, Dri, obrigado a todo mundo que nos assistiu. Vamos que vamos, acompanhe lá, se a cidade fosse nossa. Legal, obrigada, Tarcísio. Abraço, até a próxima. Bom fim de semana. É isso aí, muito bom.